Olá, aqui no Câmara Livre, toda semana a gente fala sobre trajetórias de vida e a nossa experiência em missão pública é através das trajetórias de vida, dos recortes, das experiências, dos planos, das ações de cada um, oferecer a você uma visão sobre o mundo ao seu redor. E quem sabe com isso você dá uma olhada nos seus planos, faz a sua atualização de vida e também com isso a gente acaba conhecendo pessoas, é o que importa nas relações humanas. Rui Barbosa da Silva, o nome famoso, filho de Airesmani, que você vai explicar para a gente essa composição. Barbosa da Silva, um ferroviário que tem uma história que a gente quer contar aqui. E através dos filhos a gente conta a história intergeracional também, que é fundamental para a história das famílias. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade, nesse momento assim, que está completando 100 anos do nascimento dele, né? Ele é de 1919 e em 2019, se estivesse vivo, completaria 100 anos. Nós fizemos essa homenagem, né, pela trajetória dele, porque ele é uma pessoa que trabalhou a vida toda, sabe? A gente acha que ele merecia isso daí. Aí houve essa ideia, né, das famílias, e graças a Deus foi um sucesso assim para nós todos, assim, sabe, que tivemos muito legal. Eu vou começar pelo fim, né? Na verdade, o fim é a nossa grande cereja do bolo aqui, um documentário falando um pouco da trajetória, das questões emocionais e familiares mais importantes de Airesmani Barbosa da Silva, o pai do Rui, que está conosco aqui. Essa trajetória de completar 100 anos, um gesto bastante significativo familiar, que as famílias não costumam fazer, para fazer lembrança daqueles que foram seus queridos. Pois é, eu acho que infelizmente, né? Porque a família é tudo, né? A família é a base de tudo. Já dizia Rui Barbosa, meu xará, que a pátria é a família unificada. E a gente vê que isso deixou de ser assim um ponto forte no Brasil, né? Porque existe muita desagregação, e as pessoas não valorizam as pessoas que já passaram, que têm experiência, e eles são considerados assim pessoas que ultrapassadas muitas vezes, né? Mas a nossa família, ela sempre foi muito unida, e eu disse no documentário que ele viveu até morrer com essa família. Muito legal. Inclusive ele não foi nem hospitalizado, ele morreu na casa dele, entendeu? Ele quis falecer lá. Assim, sabe, isso é uma coisa muito forte, né? Que só quem passou por isso sabe vivenciar e dosificar. Entendeu? Vamos contar alguns trechos aqui para fazer o recorte da gente apresentar o fim do nosso bate-papo, um documentário que celebra os 100 anos do seu Airesmani. Primeiro o nome, Airesmani, A-Y-R-E-S-M-A-N-E, a junção de dois nomes? Sim, é um nome composto, né? É o primeiro nome do meu avô, o pai dele, Aires Barbosa da Silva, e o sobrenome da minha avó, que era Emília Mani da Silva. Aí ficou legal. Airesmani. Seu pai nasceu em São Joaquim da Barra, você nos contou, teve 7 filhos, entre os quais você aqui para fazer esse recorte de história conosco. O avô era agrimensor de um lado, o outro. Então a história da ferrovia está intimamente ligada com a trajetória do seu pai? Está sim. Porque como ele nasceu em São Joaquim, mas como meu avô era agrimensor, ele veio para a região da Noroeste, que era uma região que estava sendo aberta, né? A ferrovia era tudo, né? Foi morar em Glicério, uma cidade na Noroeste, e logicamente aqueles trilhos avançando lá, né? Chamava a atenção de todo mundo, né? Porque o progresso estava sendo direcionado, e é verdade mesmo, né? A ferrovia era um veículo agregador, né? De vários fatores, economia, abertura de novas cidades, novas vilas e tal, né? E ele veio justamente para Bauru, né? Porque aqui era o centro, né? Quer dizer, onde se admitia. Seu pai jovem à época, a ferrovia já estava pujante aqui. Sim, já foi plenamente desenvolvida, né? Ele já via, né, vários trechos abertos, né? Quer dizer, não estava até o final da linha onde, mas já bem avançado. Bem avançado. Né? E para a gente entender um pouquinho da história, na verdade, estou usando você de passaporte para contar a história do pai, o que é muito interessante. Sinta-se à vontade, Nelson. E belíssimo no dia. Eu vou ficando curioso aqui, naturalmente, recortando com você.
O que é ser artífice na ferrovia? A gente vai acabar ajudando com expressões que não são do tempo de boa parte dos que estão assistindo. Então, era um operário que trabalhava numa atividade específica, entendeu? Assim, porque tem um ajudante geral que faz tudo, assim. Mas ele não, ele trabalhava numa seção, porque a empresa, a Noroeste do Brasil, ela fazia tudo. Ela tinha fundição, ela tinha setor de manutenção das caldeiras, quer dizer, então tinha várias profissões que se desenvolveram lá. O cara era caldeireiro, ele trabalhava na parte de caldeiraria, porque a locomotiva era a vapor, né? Aí meu pai foi trabalhar na seção de eletrotécnica. E o artífice é aquele que faz um serviço especializado, por exemplo, vai enrolar um motor, então ele sabe enrolar um motor, ele sabe faz aquilo, entendeu? É um trabalho que a própria palavra estava falando, arte, né? Legal. É um trabalho especial, entendeu? Seu pai era um desenhista nato? Era, um desenhista nato, assim. Foi desenvolvendo o desenho. Conhecia a perspectiva, né? Muito bom. Porque, assim, inclusive tem um retrato do meu avô que ele copiou de uma fotografia e só com sombra de um lápis As preto. técnicas da questão espacial da perspectiva em relação ao papel, eu acho exatamente. Um talento. Então, isso é uma coisa que ele nasceu com esse dom, entendeu? Ele conhecia desenho mesmo profundamente, tanto é que ele foi ser também agrimensor. Ele mediu várias terras aqui em Bauru. Ele teve, por exemplo, o Jardim Planalto, quem é de Bauru sabe onde fica, perto do aeroporto. Foi ele que fez a medição inteirinha. O dono era o senhor Antônio dos Reis, né? E ele dividiu, e era um problema, porque o terreno era muito irregular, então não podia sobrar muitas áreas inaproveitadas, né? Então só um agrimensor que conhece mesmo, né, passar a estrutura, né, física para o papel, né, é que tem que conhecer a perspectiva. Né? Outro recorte, as pessoas a gente fez recentemente uma matéria completa sobre a redivisão e o acordo finalmente de anos, só para fazer um parêntese, do litígio do Aeroclube aqui, e aí fui olhar nas matrículas lá, né, no início do século passado, para ser justo com o tempo aqui, você tem demarcações de fronteira que são absolutamente irreconhecíveis para quem olha a cidade hoje. Sim. Porque você tem lá dividindo com córrego, não sei, você vai olhar, pô, isso tem que ser lá perto da Sambra, porque não tinha córrego aqui perto, né? São áreas muito mais abrangentes do que a gente tem hoje definido como está. Eu acho que assim... glebas inteiras? Exatamente. Enormes. Essas coisas, elas foram deixadas de lado, porque, na verdade, o progresso passou por cima de tudo isso, né? A especulação imobiliária, ela apaga essas coisas, porque valoriza e tal, né? Ô Rui, o senhor Erasmani teve 7 filhos, 6 homens e uma mulher. Vocês viveram todos à margem, ali muito próximos da ferrovia? Essa memória de infância de vocês afetiva, é isso? Sim, inclusive na nossa casa, onde ele construiu, porque assim, quando ele se casou, ele foi morar numa casa não dele, não própria. Mas aí, a Estrada de Ferro no Noroeste do Brasil, através da Caixa de Aposentadoria dos Ferroviários, que se chamava IAPFESP, né? Cada profissão tinha uma caixa de aposentadoria. Sim. Então, a empresa se autogeria, a renda, ela mesma que dividia, né? Era o Ministério da Aviação e Obras Públicas que regulamentava isso. Aí, ele logo comprou a casa dele, né? E, por sinal, pagou a mesma prestação da primeira à última. Tá. Né? Então, e era ao lado do antigo Campo do Noroeste. Lá em cima na Vila Falcão? Não, aqui em cima, aqui, desculpa, onde pegou fogo. Onde pegou fogo. Lembrei de memória. Então a gente tinha assim, ele praticamente, se ele fosse trabalhar a pé, algumas 6 quadras ele chegava no serviço dele. Tá. Né? E ele tinha que chegar no horário, né? Para ajudar nisso, que lembrança você tem de meninão? 10 anos, 12 anos, ali, quando você ia visitar a ferrovia ou não, como é que funcionava essa relação na memória sua? Olha, eu, assim, só pelo apito da locomotiva, que era característico, né? Porque os trens partiam todos de Bauru. Ok. Né? Tanto de carga como de passageiro. Então a gente sabia, né? O funcionamento ali, né? Como era próximo, né? A minha casa não era muito longe da linha. Tá. Né? Algumas quadras para cima.
em um vale, né? Que Bauru é um vale, né? Então a gente tinha muito os horários, né? Porque assim, ele tinha que sair, almoçar e voltar logo para o serviço, né? Então a gente tinha essa relação. Às vezes eu levava ele tinha um carrinho 51 que permaneceu durante todo o tempo com a gente também. E às vezes eu levava ele, às vezes ele ia a pé. Então era um relacionamento muito, porque eu tinha outros parentes também que trabalhavam na ferrovia. O irmão dele, meu tio, Arionte. É que naquele período quase todo mundo era ferroviário. Não, mas assim, esse meu tio vale a pena frisar, porque ele era também topógrafo. Tá, como o meu pai foi, né? Como o meu avô. E esse meu tio chamava Arionte Barbosa da Silva. Ele que fez a retificação da linha de Bauru até Campo Grande. Praticamente ele foi a pé de Bauru até Campo Grande, porque ia fazendo as mudanças, porque quando foi feita a ferrovia, o traçado dela percorreu terrenos muito difíceis da locomotiva, o trem percorrer. Por quê? No trem, a rampa não pode ter mais que 1%, senão ela não tem aderência. Então tinha muitas curvas, então ele que fez o trabalho de retificação. E ajustando a linha e reconstruindo os trechos de novo. Exatamente. Depois, pessoal. Então, eu falo, passava, fazia, agora não vai ser mais aqui, vai ser ali. Aí vinha alguém e fazia esse serviço de terraplenagem e tal, né? Mas ele que fez esse trabalho. Então ele ficou vários anos dormindo em vagão, né? Quer dizer, você vê, é uma dedicação assim que a gente não vê mais hoje essas coisas, né? Assim, né? Hoje se você já chegou aí na estação, ele deve ter ficado triste. Nossa. A gente ia lá naquele lugar e aquilo pra gente era um oásis, né? Era um movimento, né? Porque a gente via aquelas pessoas que trabalhavam uniformizadas. Eu fui esses dias fazer uma matéria na zona rural em Bauru e tem vários trechos que são entrecortados pelas ferrovias. Aí você olha os galpões, as casas, né? Enfim, todo o ativo que teve de construções aqui. A ferrovia construiu um patrimônio gigantesco e está tudo perdido que o país perdeu. O meu pai, ele dedicou a vida dele a isso, entendeu? Ele respirava ferrovia. E ele não só fazia isso com a Noroeste, mas ele tinha assinaturas de revistas francesas, alemães, entendeu? Então ele via o progresso que já havia lá e tentava implementar aqui. Para levantar informação. Exatamente. Um outro dado que você está falando, por causa disso, que é importante ir mencionando para a gente não esquecer aqui, que em função da atuação dele, de desenhista, questão eletromecânica, enfim, eletricidade, ele foi adquirindo livros ou informações e a biblioteca é em espanhol. Isso. Inclusive, eu separei várias revistas que estavam ainda na estante da casa dele, porque a gente não desmanchou a casa dele. A casa dele existe com os móveis e todos os utensílios estão lá. Entendi. A gente vê isso hoje, que as pessoas têm pressa de tirar tudo e jogar fora. Não, pelo contrário. São lá no sítio? Não, aqui na cidade. Aqui na cidade mesmo? Cidade, na Rua Padre João. Depois a gente vai falar do sítio, tá. Então, e eu entreguei para esse meu irmão mais velho, que também é ferroviário, aposentado, para que ele doe esse material para o museu. Que legal. São coisas assim que, inclusive eu achei uma revista que foi confeccionada em 1948, antes de eu nascer, com fotografias das oficinas, né, reparando as locomotivas a vapor. Que legal. Porque era atração naquela época, era vapor, né? E tem muita coisa em espanhol lá então? Tem, os livros tem. A Escola del Técnico del Ferrocarril, que é. Seu pai gostava muito de fotografia também? Gostava. Ele teve duas máquinas fotográficas, uma está comigo ainda, Miranda Sensoretti, porque o meu avô gostava de fotografia naquela época. Naquele tempo que você tinha a prata lá para dar a luminosidade, você fazia um curto-circuito, né? A prata pegava fogo e dava aquele foco para poder clarear, para você ter a luz, porque não tinha flash. Eu contei para você que a gente gravou aqui alguns personagens. Paulo tinha os amigos da Boa Música, tal, que faziam audições, tem outros grupos hoje. Seu pai ouvia muita música erudita e estava nesse grupo. Então, ele gostava de ouvir, assim, sabe? Ele só ouvia música clássica, né?
E é porque assim, era um prazer que ele tinha. E a gente não podia fazer barulho. Você entende? Se você não gostasse da música que ele estava ouvindo, você tinha que se retirar. E que ele gostava de silêncio para ouvir a música dele. Outro recorte bastante interessante, faz parte muito da minha infância, que a geração atual, muito poucos talvez vão conhecer, só se tiver um avô aí no meio. Eu acho isso uma pena, mas não sei, nos municípios pequenos tem cinturão verde do lado, mas aí é por relação de plantio, comercial mesmo. Sítios que eram verdadeiras economias de subsistência, onde se plantava e se criava de tudo quase. Ó, eu vou fazer um retrospecto assim. Essa gleba, que é onde depois foi aumentada, ele comprou uma área maior de uma fazenda que foi dividida, né? Mas o meu avô também já era assim, o pai da minha mãe. Aí era uma epopeia a gente chegar até porque não tinha estrada. Tá. Só vou dar um exemplo aqui com onde a gente passava. Hoje é a estrada do Jardim do Ipê. Tá. Né, que começava ali na Cachoeirinha, que hoje não existe mais, onde tem aquela rotatória que inunda, ali tinha uma cachoeira. Tá. Né? Aí vinha a Cava Funda, que a Cava Funda era um corte que, tanto passar a máquina, ficou um corte imenso de metros de altura, assim, a gente passava lá no fundo. Um paredão. Então, chamava Cava Funda. Aí depois tinha o Leitoinha, depois tinha um alemão que tinha chácara Primavera, eu sabia o nome de todas. Aí tinha os Bicudos, que onde é o cemitério do Ipê hoje, era o sítio dos Bicudos. Entendi. Aí tinha o Mr. Russell, e assim, várias propriedades agrícolas, a gente passava em todas. Longe já, porque você sai aqui embaixo na Comendador com essa praça aí que eles falam que é uma bola de tênis, aquilo, né? Isso. Indo embora em direção ao BTC, o cemitério do Ipê, até chegar a Chácaras Cardoso lá na frente. Isso, então, a Chácaras Cardoso era o resto que ficou da antiga fazenda Campo Redondo. Entendi. Que era um sítio bem grande lá, aí depois os donos, né, os herdeiros, lotearam e fizeram a Chácaras Cardoso. É pra frente ainda o sítio? Não, é ao lado. Ao lado. Ao lado, porque assim, a água da ressaca divide justamente as Chácaras Cardoso da propriedade do meu pai. E lá que vocês foram se acostumando na infância com os filhos de ir vendo o gosto do seu pai de plantar de tudo. Ou de criar também. Sim, não, ele gostava de tudo. Ele gostava de criação, tanto lá já tinha criação gado leiteiro, tinha criação de porcos e também de galinhas, né? Ovos a gente produzia lá. E ele também se preocupava muito com a terra, porque quando a gente quando ele comprou essa propriedade, a terra estava muito exaurida já, né? Sim. Ela não tinha mais nutrientes. Então ele primeiro queria devolver à terra, tratar a terra capacidade, aí não gostava nada químico, tinha que ser tudo natural, entendeu? Aí não usava inseticida. Nossa, a gente tinha que produzir isso daí lá, enterrar, deixar fermentar para depois levar para... O que é o adubo verde? O adubo verde é quando você fixa o nitrogênio na terra. Tá. Porque, assim, a água da chuva, você vê que quando chove, cai em cima da grama, ela fica verde de um dia para o outro. Sim. É o nitrogênio que está vindo na água e está sendo fixado na terra. Então, como a gente não dispunha de chuva o ano todo, ele plantava uma leguminosa no próprio terreno onde tinha um café. Ok. E aí, quando estava bem viçoso, era ceifado e enterrado aquilo lá, do lado do cafeeiro. Então a terra absorvia aquele nitrogênio, entendeu? Legal. E aí, nossa, dava um impulso assim, fantástico na produção dos grãos, né? Das folhas também. Além de todas essas habilidades do seu pai, ele acabou participando do Instituto de Rádio e Som de Bauru, é isso? Isso. Montava rádio. Montava rádio, então assim, ele tinha... gostava muito de música, como a gente já falou, e aí ele tinha essa veia, né, de gostar de produzir rádio. Então ele comprava os kits e montava e vendia para as famílias aqui, as famosas rádio vitrolas, né, que umas picapes e tal. E rádio também, assim, de mesa, também ele montava, entendeu? E ensinava tinha uns funcionários da Noroeste que aprendiam lá, os filhos dos funcionários. Inclusive tem uma carta do coronel Lima Figueiredo, que era o diretor da Noroeste, pedindo para que ele aceitasse filhos de ferroviários para ensinar a profissão de radiotécnico. Naquela época, que era tudo a válvula, condensador, não tinha nada, né? Nem sonhava em transistor e chip, nada dessas coisas. Quando você faz um documentário retrospectiva
completando o ciclo de 100 anos da história de um pai, de uma família, você está contando a sua própria trajetória, daquelas gerações todas que estão ao redor. Como é que é para você esse sentimento em relação à questão dos filhos e tal? Você olha para trás, olha para frente? Então, assim, eu vou falar um pouco da convivência, né? Como que foi a gente administrar tudo isso. Porque a casa onde a gente morava, todo dia tinha isso. Um filho estava querendo estudar engenharia, o outro estava querendo estudar medicina, mas não havia possibilidade para que todos, porque a escola era longe, né? Para outra cidade, né? Então, mas essa interferência, assim, cobrava da gente uma necessidade de todos caminharem nesse sentido, entende? Porque ele não admitia que a gente não aproveitasse essa fase, essa época, né? Então, um filho ajudava o outro. Legal. Os dois mais velhos, o Aires e o Erstedt, foram estudar em São Carlos. Eles passaram no vestibular na Escola de Engenharia de São Carlos e foram para lá e aí separou da gente, né? Mas nós ficamos ligados com ele porque tinha que ir lá toda semana, levar as coisas, ver como é que estava, tudo, né? E inclusive tem uma particularidade que eu gosto sempre de frisar. Esse meu irmão, o Erstedt, ele já é falecido. E ele foi meu professor para prestar o curso de admissão ao ginásio. Porque quando você saía do grupo escolar, para ingressar no ginásio do estado, você tinha que fazer um curso de... Né? E a gente não saía preparado do grupo para admissão ao ginásio, tinha que fazer um curso de preparação. E todo mundo fazia, ou da dona Débora, da dona... Tinha uma senhora que também preparava essas pessoas. E eu não fiz esse curso. Quem me preparou foi esse meu irmão. Rui, contar histórias de famílias assim, com homenagem dos pais aos 100 anos, tem uma angústia natural, porque você deve ter visto isso no documentário. Você reúne um monte de informação e depois ele fica um vídeo de 15 minutos, senão fica muito longo, né? Então é uma angústia, porque quer colocar um monte de coisa. Exatamente, né? Isso é verdade. Você frisou uma coisa muito, assim, você sentiu isso. Eu queria colocar isso, colocar é normal esse sentimento toda vez que outra alguém vai coisa, editar. A gente forneceu bastante material para a pessoa que confeccionou, mas é lógico, ele tem que, inclusive tem tem que ter um sentido para a história, um roteiro, né? Linear. Não pode ser uma coisa também muito longe. E inclusive a gente não quis ver o vídeo. Que legal. Só no dia mesmo, porque assim, ele falou assim, eu já assisti 2 vezes, mas eu achei que ficou lindo, lindo. Eu me apaixonei pelo Erismani, né, o João. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero ver. Não, mas às vezes você quer mudar alguma coisa. Eu falei, não quero mudar nada. Eu quero ser surpreendido. É a surpresa. E é legal mesmo. Irismani Barbosa da Silva. Rui Barbosa da Silva, filho do senhor Irismani, da história de um ferroviário, da relação com o campo e com a nossa cidade. Muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente vai, para quem não entendeu a nossa coisa, a gente te utilizou, no bom sentido, claro, de passaporte para essa memória ferroviária do seu pai e de 100 anos, que acaba contando a história dos personagens da cidade e da nossa origem, que para quem ainda não sabe, duvido que poucos não sabem, mas não vale a pena reforçar, está inteiramente ligada com a história da ferrovia. A ferrovia, ela, desde o nascimento, ainda ela provoca isso na gente, né? Sim. Porque está aí a parte física todinha, né? Destroçada e tal, sem cuidado nenhum, mas ela nos faz lembrar as vidas que foram doadas, né, pelas famílias, não só na época do desbravamento, né, porque isso era tudo mata virgem, né, e existia até os donos das terras, que eram os índios, né, mas também depois, com o funcionamento e o crescimento de tudo que ela podia agregar, né, para Bauru e para a região e para uma zona inteira, porque a Bolívia, ela dava muito valor para essa ferrovia. Dá até hoje, porque assim, como eles não têm saída para o mar, né, porto, tudo que era transportado para a Bolívia era através da rede ferroviária federal, a antiga estrada de ferro noroeste do Brasil, depois 10ª divisão noroeste, entendeu? Através do vapor ainda, tração a vapor, que também tem uma particularidade aí, que foi mostrada no vídeo, assim, mas através de fotografias,
que foi o seu Irismani e a equipe dele. Inclusive, nesse dia do vídeo lá, estava uma pessoa que foi quem trabalhou com ele nessa montagem das locomotivas, né, quando foram importadas dos Estados Unidos, as GMs e as GE, e foram montadas no Porto de Santos. Legal. Meu pai ficou lá vários meses, longe da família, a gente sozinho aqui, para ele receber essas locomotivas e montar e entregar várias, né, todas elas. Né. Muito bom. A gente faz o nosso papel angustiante, né, do recorte, Nossa. mas para fazer a divisão de uma história tão longa em um pequeno espaço de tempo, para poder convidar as pessoas agora que nos acompanham a assistir essa trajetória. E a sugestão que ia dar é que, ao percorrer um recorte da história no documentário de João Correia Filho sobre o senhor Irismani Barbosa da Silva, da família do Rui, que está conosco aqui, você acaba percorrendo o modo de vida daquele período da formação da nossa cidade em torno da ferrovia. A gente encerra o Câmara Livre aqui, em seguida você acompanha o documentário. Muito obrigado por ceder para a gente o material para a gente poder contar essa história também e homenagear a família e a história da cidade através do seu pai. Eu que agradeço imensamente a oportunidade e a você e a todos aqui pela oportunidade de poder falar um pouco a respeito, porque assim, eu adoro, adoro essa cidade e adoro todas as pessoas daqui, gosto muito de Bauru. Até o nosso próximo Câmara Livre, fique com 100 anos do senhor Irismani, você vai entender a relação com a terra e com os trilhos. Durante a minha vivência, né, com ele, que foram mais de 20 anos, né? E então, em cada período, nós fomos assim, ele nos apresentou um tipo de atividade, tá certo? E ora ele se mostrava como uma pessoa assim, mecânico, né? Que tinha que resolver problemas de mecânica. Outra hora ele se apresentava como reparador de obras civis, né? Outra hora ele se apresentava como sitiante. Então, ele é uma mistura, assim, para nós foi uma escola, ele nos apresentou. Uma escola bastante diversificada, né? Para as crianças, para as crianças. Você que foi que plantou tudo isso aqui, você tem que dar um... Aparecer junto, né? Tem que... aparecer junto. Uma das maiores árvores que nós temos aqui na Redondeza, está aí, ó. Esse guarantã ali. Você não pode olhar que ele está filmando. O maior guarantã que tem ali, ó. Ele era professor, né? Ele tinha construtora popular, tinha o instituto técnico e tinha topografia, trabalhava na rede e também era professor de desenho também, né? Tinha 5 profissões. Isso é o que eu lembro. Na década de 50, você vê, como nós tínhamos poucos engenheiros civis aqui na cidade, né? Então ele achou bom que ele era um bom desenhista, gostava de desenho, era um capricho, né? Tinha prancheta, tinha esquadro, tinha todo o material. Falou assim, eu vou montar uma construtora, né? Aí montou uma construtora popular. Então ele era engenheiro, você vê, né? Sem ter feito faculdade. Aprendeu muito com o pai dele. Então ele foi construtor e aí conseguiu um exame de suficiência no CREA para poder assinar planta até 100 metros quadrados, não sei, não lembro direito.
Ele era topógrafo, então tinha que ficar certinho as medições, a cerca que ele mandava fazer tinha que ficar que nem uma linha. Não podia ficar nem torta nada, entendeu? As plantações de café que tinha lá, tinha que ficar certinho as medidas, de assim também, tinha que fazer tudo no esquadro. Eu gostava muito de fotografia. Também tinha uma máquina Miranda Sensorette que ele comprou, que era um xodó dele. E diversas fotos que vão ser usadas nesse documentário foram tiradas nessa máquina, que eu tenho até hoje, essa máquina. A Leonora, que é a caçula, eu, depois vem o Homero, o Dr. Homero, depois vem o Rui, aí vem o Jefferson, aí vem esse que faleceu, o Aristed, e aí vem o Aires, que é o mais velho, que leva o nome do meu pai, Aires, né? Então, Aires era o pai dele, aquele ali. O pai dele chamava Aires, era topógrafo também. Mediu o estado de Goiás, aquele velho lá, que a gente ficou sabendo. E Mani era da minha avó, que ela chamava Emília Mani, que era pianista. Que o pai dela chamava Ângelo Mani, que nasceu em Milão, veio de lá, formado em Milão, né? Que Milão, você sabe que é o centro musical mais famoso da Itália, né? Tem o Abismo de Rosas, né? De Dilermando Reis, né? Quer dizer, a música é do Canhoto, mas o Dilermando Reis que gravou, né? O sucesso foi com o Dilermando. Essa música ele ficava escutando 10 vezes a mesma música e eu ficava frustrado, não sei tocar isso daí, mas eu gostaria de tocar, né, pô, porque ele gosta dessa música, entendeu? Bom, o Jafon está em Natal, que eu estou sabendo, né? A minha irmã está em Piracicaba, aqui em Bauru ficou só o Aires, o Rui e eu. E o Mero está em São Paulo, em São Bernardo do Campo, São Caetano. Uma vez eu estava na segunda série do ginásio, né? E no café da manhã eu já manifestei que não ia na escola, porque aquela escola não sei. Eu falei assim, tá bom. Ele aqui na cabeceira da mesa falou, tá bom. Então, na hora que eu voltar da estrada, eu vou passar ali no açougue do Hélio, né? E vou falar para ele, assim, olha, o senhor não está precisando de um entregador de carne, né? Aí ele vai pôr aqueles bolos assim naquela cesta, né? Você vai ser o entregador do Hélio. Rapaz, olha, no dia seguinte, pra escola. Eu? Entregador de carne? Pronto, nunca mais eu falei que não queria ir na escola. Você entende? Então era assim, ele, sabe, na hora ele te dava uma resposta que, sabe, fazia você pensar. Então, por exemplo, o carro que ele comprou em 1951, né? Você vê, eu tinha 7, 8 anos, né? Nós aprendemos mecânica naquele automóvel, porque ele nos ensinava a tirar a roda, né? Como é que troca o pneu. E esse carro serviu para a gente viajar. Nós fomos para o litoral, nós fomos para Minas Gerais, nós fomos para Curitiba, para Campo Grande. Né? Era um carro que era misterioso, era o tal do Mercedinho que a gente cuidava, né? Ele tinha uma relação muito próxima da gente, assim. Tanto é que eu, nas minhas dificuldades todas, eu procurava. E ele nunca me deixou na mão, sabe? Ele aconselhava muito a gente e tal, assim, mas ele não cerceava a gente, assim, não. Ele deixava a gente viver a vida, né? Mas, assim, quando a gente precisava dele, nunca ele se negou. Em todos os sentidos, entendeu? Então, assim, eu tinha um advogado. Meu pai era uma pessoa que sempre nos defendia, em todos os filhos, né? Indistintamente.
Quando ele veio para Bauru, quando ele ingressou na ferrovia, ele tinha 20 anos. Aí ele foi ser artífice. Nossa, a ferrovia era a empresa que ele defendia isso de uma maneira assim que, se ele tivesse vivo hoje, ele estaria muito desencantado, muito sofrível, muito doente, sabe, por causa de tudo que fizeram com a ferrovia, né? Ele conhecia todo o organograma de funcionamento de uma ferrovia, né? Ele trabalhou em todos os departamentos, transportes, na seção técnica da mecânica, no movimento, na área comercial. Eu sou a terceira geração de ferroviários na família. Meu avô, Natanael Pereira, era chefe da fundição da Noroeste. Ele foi ferroviário durante 41 anos. E eu sou neto do ferroviário, filho e neto do ferroviário. Trabalhei até aposentar também. Aí, com o casamento com a minha mãe, o meu avô tinha uma propriedade rural também, perto de onde ele tem até hoje lá. E quando ele faleceu, tocou para minha mãe uma parte dessa terra e depois ele foi ser agricultor, entendeu? Ele foi, né, a explorar a terra lá porque queria que os filhos dele, isso ele falava claramente, olha, eu quero que você saiba o quanto dá trabalho produzir um alimento. Então, é nessa chácara que ele procurou mostrar para nós essa parte, esse lado dele mais agricultor, sabe? Mais agricultor. E nós íamos para o sítio, voltávamos frequentemente, né, com o carro, e ele chegou a produzir lá horta, mandou fazer horta, tinha cana, tinha abacaxi, tinha abacate. Produzia tudo lá, café, arroz, feijão, tinha gado, produzia leite, tinha produção de ovos, tinha uma granja bonita, então a gente produzia de tudo lá. Ele plantava arroz e a gente tinha que banar arroz, bater arroz, entendeu? Era corrido, tem foto aí, não sei o que eles fizeram, tinha um álbum assim de foto, tudo as fotos aí. Eu agradeceria muito assim pela honestidade dele, o exemplo que isso foi assim marcante na nossa formação, porque nessa casa que ele criou todos esses filhos só entrou dinheiro lícito. Eu acho que ficou parte musical, né? Porque ele gostava muito de música, né? Todo dia ele ligava essa vitrola, música, orquestra, tinha as grandes orquestras naquela Billy Vogue, aqueles caras, então ele era apaixonado por esse tipo de música, né? Ele era uma pessoa que ele foi sempre o mesmo do começo ao fim, entende? Ele não se deixou levar pelos penduricalhos que a vida pode te oferecer. Mas aqui não sei o quê, como a gente vê facilmente hoje. Então, isso eu passei para os meus filhos. Os meus filhos seguem rigorosamente isso. Por tudo que ele repassou para nós, né? Durante essa vivência. Puxa vida, eu me formei praticamente sob a sombra dele, entende? Sob os conselhos dele, né? Então, puxa vida, a gente sente assim, a ausência dele. Bom, complementando, muitas pessoas, quando conseguem acumular algum bem, destinam esses bens para os bares da cidade, para os dancings da cidade. E nós destinamos esses poucos bens que conseguimos com o nosso trabalho para formar uma propriedade onde se pudesse reunir com os filhos, com os amigos, e nos aniversários e sempre que fosse possível, oportuno. E
Então, quando encontramos aqui só lagartos e marimbondos e leiteiros, nós tivemos um trabalho árduo para levar à frente e conseguimos essa grama que vocês veem hoje aqui, foi tudo plantado. Essas árvores foram todas plantadas, nós não encontramos nada aqui, somente lagartos e marimbondos. Mas o trabalho do homem é capaz de modificar as coisas. E é isso que nós estamos colhendo hoje. Uma reunião com amigos é sempre muito gratificante. Com os filhos nem se fala.